Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar especificamente da segunda aula, falo muito especificamente, né? Do Sefer Yetzirah. A gente já leu, a gente não saiu da primeira página do livro do Rav Aryeh Kaplan, da editora Sefer, muito bom. Visitem o site, tem muito material bom lá, tá? Bem, então a gente ainda não saiu da primeira página, a gente leu a primeira parte do livro de Adam Barra Abraham. Depois a gente leu aqui as explicações do Rav Aryeh Kaplan e a gente falou um pouquinho sobre as bases de crença judaica sobre a criação do mundo e a existência de Hashem, que é a própria existência, tá? Então vamos lá. E continua assim, essa segunda parte, quem não viu a aula anterior, dá uma olhada lá, mas isso aqui tá incrível. As letras e os dígitos são a base dos ingredientes mais elementares da criação. Olha só, vamos fazer uma leitura só dessa próxima estrofe, depois a gente vai fazer uma correlação do como a gente percebe o nosso mundo atual, ok? E isso eu estou falando como seres humanos, não só como judeus, mas como seres humanos. As letras e os dígitos são a base dos ingredientes elementares da criação. A qualidade e a quantidade, percebam? A qualidade de qualquer coisa pode ser descrita por palavras formadas por letras, enquanto todas as quantidades associadas a ela podem ser expressas por números. Então vamos lá. As letras e os dígitos são a base dos ingredientes elementares da criação. Se fosse falado isso só há milhares de anos atrás, a gente poderia ser uma coisa até mais mística na compreensão disso. Mas hoje com conhecimento, balancei a mesa aqui, hoje com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que ingredientes, a gente está falando de átomos, a gente está falando de moléculas, a gente está falando de substância das coisas. Quando a gente fala de quantidade, a gente está falando de matemática, de massa, tá? De H2O, por exemplo, né? Que é a água. Então a gente está falando de qualidade e quantidade de formação. Então, essa base de conhecimento está falando sobre toda a existência. Que tudo que existe pode ser quantificado e qualificado. Então, isso tem tudo a ver com o hebraico e com o antigo conhecimento místico sobre a criação, o que tem relação direta também com a ciência. Até porque, gente, tanto o conhecimento de Hashem, ele evolui e ganha novas proporções enquanto a gente cada vez reestuda mais. A gente consegue ver coisas mais profundas, como a gente já conhece a famosa frase, a forra kulaba, você remexe, tá tudo lá dentro da Torá. Ela é como se fosse uma cebola com várias partes de se abrir. É como se fosse um botão ao se abrir que tem várias pétalas e cada vez mais profundo. Assim também é a Torá, assim também é também, fazendo essa comparação, mesmo que distante, assim também funciona a existência, o mundo. Vamos lá. Até porque o mundo foi criado pela Torá, por Torá e através da Torá. Ok, vamos lá. O Torá é a instrução de como a existência funcionou, foi criada e continua sendo manejada, continua sendo gerenciada por Hashem a cada segundo que ele mantém o mundo. Tá? A qualidade e a quantidade, como a gente já falou, sobre do que é feito e de quanto é feito. A qualidade de qualquer coisa pode ser descrita em palavras formadas por letras, enquanto todas as quantidades associadas a ela podem ser expressadas por números. Então, quando a gente está falando de gematria, ou Kabbalah dos números, ou Kabbalah dos números, a gente está falando simplesmente de como Deus criou o universo e ordenou que ele se mantivesse. Que é, da mesma forma com que o hebraico ele é formado por letras que são números, que são quantificáveis e são qualificáveis, digamos assim, também toda a criação pode ser observada da mesma espécie, do mesmo material, da mesma lógica. E é por isso que muitos chamam de o design inteligente, ou seja, que todo o universo, toda a criação, ele tem uma base lógica em si, que ele se comporta de acordo com uma certa regra que independe do estudo ou observação do ser humano. Aquela regra, ela existe e ponto. Ok? Vamos lá. E todas as quantidades associadas a ela podem ser expressadas por números.
Os números, entretanto, continuando aqui, a gente vai sair da primeira página, entretanto, não podem ser definidos até que exista algum elemento de pluralidade na criação. Esse é o grande jackpot para você entender de fato o que é Gênesis, o que é o livro de Gênesis, o que é o livro de Bereshit, se for Bereshit. O Criador em si é absolutamente simples. Eu vou explicar o que está falando daqui a pouco. Já falei isso no Pirkei Avot, na nossa aula, nosso curso gratuito de Pirkei Avot aqui no YouTube. Playlist, a gente já começou a falar disso, mas ele é completamente vinculado a esse estudo também. São dois estudos que são paralelos e estão complementares, que é muito importante você entender o como que a Torá, de forma observável pela tradição recebida dos nossos patriarcas, nossos antepassados, dos judeus, eles leem e releem a estrutura da criação do mundo. Então preste atenção que isso, para muita gente, isso é completamente disruptivo, mas a gente vai explicar. Como é, ele é simples não no sentido de simplório, a gente vai chegar lá. Não contendo qualquer pluralidade, presta atenção. Quando está falando Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, o Echad ali, não é que ele é de uma unidade compostas, por exemplo, é como se ele fosse um bolo com vários grãos de farinha. Não é isso. Não é como se ele fosse um omelete com vários pedaços de omelete. Não é como se ele fosse uma molécula com vários átomos. Não, ele é um em absoluto. Então, assim, isso é um conceito complicado para muitas culturas, mas aqui está falando que ele é um no sentido de ser um absoluto. E ele é a única unidade simples e que não há variável. Ele é a única unidade simples que não há variável. Todas as outras unidades contêm elementos dentro dessa unidade. Hashem não. Vamos chegar lá. Não contendo qualquer pluralidade. Ele é a mais absoluta unidade imaginável. Lembrando, ele é uma unidade absoluta, sem nenhuma sombra de variação. Portanto, a pluralidade só veio à existência com o advento da criação. Então, o que existia antes da criação? O absoluto. Então, vamos lá. Esse aqui é importante você entender. Antes de ser criado qualquer coisa, só havia um. Não é que havia um ser. Não é que havia um conjunto. Não é um poder, não. É um absoluto. Não havia números, não havia palavras, não havia espaço de existência. Só havia um. Ok? Vamos lá. Portanto, a pluralidade só veio à existência com o advento da criação. Só nesta ocasião, os números puderam ser definidos. Ok? Então, o advento de números, palavras, letras e etc. foram aquilo que deu origem a existir coisas além do além do único, por assim dizer. Tá? Vamos chegar lá. A gente vai estender um pouquinho mais isso aqui e aí vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos na metade da segunda página. Os primeiros elementos da pluralidade na criação implicaram as 10 Sefirot. Ou seja, da existência houve espaço para as 10 Sefirot, que são a base da existência do mundo. Porquanto foram as Sefirot que, se você não sabe o que é Sefirot, assiste isso aqui um pouquinho, desconsidera isso. Imagina que Sefirot são elementos da qualidade. Para ficar mais simples, elementos da qualidade divina. São características divinas. E aí depois você assiste o outro para você entender agora, para você não sair daqui e não perder o filme da meada. Depois você assiste o episódio 1. Ok? Vamos lá. Portanto, foram assim as Sefirot que definiram os números, de 1 a 10, a base dos números, tá? Por consequente, o conceito da quantidade em geral. E é daí que foram definidos a base numérica com decimal, tá? E por isso nós temos 10 dedos, enfim. A gente vai chegar nesse conceito mais à frente. A maior parte do Sefer Yetzirah trata dos 32 caminhos, tal qual se manifestam nas letras e nos números. Lembrando que são 22 letras e 10 números. Contudo, os 32 caminhos em si não são mencionados novamente. Os primeiros Mikubalim, os primeiros cabalistas, os definiram como diferentes estados da consciência. Deles
se dá uma lista no apêndice 2. Depois eu vou, enfim, provavelmente eu vou abrir um apêndice 2, mas quem tem o livro vai acompanhar. Não sei se tem necessidade nesse estudo aqui. Se você achar que há necessidade, comenta aqui embaixo que a gente pode abordar um pouco mais disso. A gente volta e coloca um apêndice 2 aqui na aula, na sequência, e coloca lá no playlist em sequência. De acordo com os Mikubalim, existem 32 caminhos, são aludidos na Torá pelas 32 vezes que o nome de Hashem, que o nome de Elohim, aparece no relato da criação no primeiro capítulo de Bereshit. São 32 ordens de criação, tá? Que se referem a isso. Nesse relato, a expressão Vayomer Elohim, disse Elohim, aparece 10 vezes, e esses são os 10 ditos, as 10 proclamações, com as quais o mundo foi criado. Esses 10 ditos fazem paralelo aos 10 Sefirot. Cada um deles tem um paralelo, tem uma ligação direta com o Sefirot. Então, são 10 números, são 10 Sefirot, são 10 proclamações. Tá? E, consequentemente, também a Seret Hadibrot, também os 10 ditos ou os 10 mandamentos também tem ligação direta também. Um dia a gente pode tentar abordar. Se a gente não abordar isso aqui, a gente vai abordar dentro em breve. E disse que o primeiro dito é o verso: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Está em Bereshit 1:1, Gênesis 1:1. Embora nele não apareça a expressão e disse Elohim, está implícita e subentendida. Tá? Provavelmente por conta de uma ocultação da primeira... Enfim, vamos lá. As 22 restantes, que é o nome de Elohim... Desculpa, as 22 vezes restantes que o nome de Elohim aparece nesse relato correspondem-se então às 22 letras do alfabeto hebraico. Às vezes que aparece a expressão Deus fez, corresponde mais às 3 matriarcas. Tá? As 7 repetições que Deus viu corresponde-se às 7 duplas. E os restantes 12 nomes são os 12 elementares. E aí depois tem uma tabela aqui também do lado que a gente também pode trazer também a tabela 2. A tabela 2 ela está aqui, ó. Eu vou trazer aqui daqui a pouquinho, só para a gente não se perder. Provavelmente a gente deve fazer um outro vídeo, já que está aqui tão explícito aqui, a gente pode fazer uma sequência também, para a gente não ficar com esse vídeo muito comprido e pelo menos a gente terminar a página 2 aqui. Em geral, nenhum dos nomes de Elohim se refere ao seu próprio Criador. O Criador é aludido somente mediante ao título do En Sof, né? Pelo menos na Kabbalah. Por quê? Porque En Sof significa sem final, sem zero, que não tem fim. Que significa o ser infinito, o que não tem fim. Simplesmente o infinito. Tá? Embora o conceito de infinito no português seria muito mais ligado ao Iê, tá? Da criação. E aqui o infinito, o En Sof, significa que ele não tem final. O que é diferente no ponto de vista hebraico, porque se uma coisa ela pertence à existência, ou seja, que ela está acima do existir do estar vivo aqui, porque aqui é o Iê, né? Vem no Hayá, né? Que é o vivo, né? O vivo é que tem tempo limitado, que está aqui e depois morre. O existente, ele está acima da vida. Tá? Ele está um nível acima. E o sem fim, ele é ainda um nível superior. Porque, tipo assim, não tem um ciclo de final. Tá? Então, isso é importante a gente falar aqui. O que significa ser infinito? Simplesmente o infinito. Os nomes usados na escritura em outros lugares referem-se meramente a diversos caminhos através dos quais Elohim se manifesta na criação, manifesta a si mesmo na criação. Então vamos lá. Todos os anjos, eles são parte de Elohim no sentido de ser uma ação presente que não destrua essa existência. Então é como se fosse um filtro da manifestação divina que desceu a níveis onde pudesse interagir de alguma forma com a criação. É o poder divino manifestado na criação. Assim também, os nomes divinos também estão relacionados a alguma coisa que está relacionado com o feito da criação. A palavra Elohim, por exemplo, se
está muito mais ligado, está muito mais vinculado ao elemento do milagre da criação, na criação. Então, assim, e outros nomes estão muito mais ligados a outras formas de relação de Elohim com o ser humano. Tá? Então, cada um das compreensões que o ser humano tem de Hashem são cada um dos poderosos nomes de Hashem. Tá? Então, assim, cada um tem essa estrutura. Já na Kabbalah, entende-se que o melhor dos nomes supremos que seriam relacionados a Hashem seria o En Sof, que seria o final. Tá bom? Ou vamos lá, o sem final. Nome Elohim, usado em todo o primeiro capítulo de Gênesis, refere-se à manifestação da delineação e da definição. Por conseguinte, cada um dos 32 caminhos serve para delinear e definir o aspecto da criação em particular. O homem é visto como um microcosmo, como se fosse um olam, como se fosse um mundo em si. Tanto que a gente fala cria mundos e destrói mundos, está relacionado também ao ser humano, ou também aspectos. Se a gente for olhar para o ser humano como um mundo, que a gente tem várias colônias de seres vivos dentro da gente, e de órgãos que são praticamente... eles são simbióticos, porque assim, estou tentando simplificar, tá, gente? Que tem uma ligação com o outro, e sem um, o outro não consegue estar vivo. Assim, o planeta também é assim. Então, toda vez que você faz uma ação, atinge todos os seres humanos, por isso também o conceito do Tikkun Olam. E assim também, como também tem os mares, que todos eles estão ligados. Se a água do mar morrer, todos os peixes morrem. E assim, se um ecossistema inteiro morrer, outro ecossistema também pode entrar em colapso, ou ter que se adaptar, ou morrer também. Então, a teoria das abelhas, por exemplo. Então, enfim, cada mundo, cada universo, eu acho que o melhor seria cada planeta, cada multiverso, cada elemento em si de um microcosmo, ele pode ser considerado um mundo. Por isso que mundos pode se referir ao mundo das águas, o mundo intraterreno, o mundo dos homens, o mundo dos animais e outros mundos também em dimensões que a gente não consegue observar, como por exemplo os Malachim, os anjos, tá bom? Então, ok, vamos lá. O homem é visto como um microcosmo e cada parte do seu corpo correspondendo a algo nas forças da criação. Ou seja, cada elemento do ser humano também é um elemento da criação, como se fosse um elemento dentro da criação, como cada um se depende. Imagina o planeta, como cada país ou cada micro ecossistema, tá, é considerado como se, por exemplo, um órgão. Então, o comparativo do mundo com o ser humano é como se cada órgão fosse também esse habitat, esse micro gerenciamento de vidas ali que correspondem também a um sistema, ok? Assim como, por exemplo, os 7 dias da criação tem um paralelo nos 2 braços, 2 pernas, tronco e órgão sexual do homem. Este é o significado da afirmação da Torá de que Elohim formou o homem à imagem de Hashem. Então vamos lá. Os dias da criação, que são 7, correspondem aos 2 braços, 2 pernas, o tronco e o órgão genital. Então, assim é comparado também toda a criação do mundo, com a comparação dessas extremidades, por assim dizer, essas partes do corpo que são vitais. Tá? E também tem o Keter que... mas se são isso, Jacob, porque se são essas partes, por que aqui não aparece Keter, que para quem está mais interagido, a gente vai entender um pouco mais. Note que a palavra usada para Elohim é Elohim, enfim. E por isso que a forma do homem é comparada com a estrutura das forças delineadoras que definem a criação. Está comparando com todas as partes formadoras e definidoras. Os Mekobalim observam 32 caminhos de sabedoria, tem o seu paralelo no sistema nervoso humano. Tá? 31 dos caminhos correspondem... Desculpa, não, é que eu ouvi algum barulho. Tá. 32 caminhos de sabedoria que tem o seu paralelo no sistema nervoso humano. 31 dos caminhos correspondem aos 31 nervos que partem da medula espinhal. O 32º e mais elevado caminho corresponde
a todo o complexo de nervos cranianos que são em número de 12. Ok? Então a gente terminou essa página. Eu não vou continuar aqui, embora a gente tenha ali mais 10 minutos, mas eu prefiro dar uma parada e não terminar na metade de algum ponto e depois a gente fazer um vídeo somente com alguma coisa. Ou os 32 caminhos, a tabela 2 que foi falado aqui, dos 32 caminhos, falando o que é elementar, o que é sefirá, o que é a mãe, enfim, a gente vai abordar um pouco mais aqui, falando sobre Keter, Chokhmah, Rebet, Vav, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, que eu acho que é importante ter um vídeo só para isso. E depois a tabela 3, que é a tabela do alfabeto, tá? Que vem de o comparativo de cada palavra, cada número, cada letra, e o que isso muda, e depois a gente continua também no livro, que está muito bom. Então, essa parte é muito importante, dando meu parecer, porque aqui fala um pouquinho dos segredos da criação e dá um pouco de... Não que a Torá, o Hashem, precisa de provas, mas assim, dá pra gente compreender com um pouco mais de lógica todo esse paralelo entre o estudo da criação, dos seres, da vida, da Torá e dessa coisa mais espiritual, mais mística da Torá, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o primeiro vídeo, que é um complemento muito bom. Eu acho, assim, esse é uma sequência de vídeos que é bom maratonar, sabe? Para estudar assim e mergulhar e se deliciar, porque o estudo é muito gostoso, Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar joinha no vídeo, e para aprender um pouco mais sobre hebraico, tem um curso aqui de um rabino que fala fluente hebraico, fala fluente português, nativo, e vai poder te dar, cara, super barato e tipo, ajuda muito, muito, muito no teu desenvolvimento, até para você ter esses materiais e também outros materiais que eu vou trazer aqui também pro canal também, que eu comprei da Sephora também. Muito legal. Esse vídeo não é patrocinado, mas assim, eu gosto muito de comprar com eles, tem muitos materiais bons, espero que vocês também gostem também. Um abraço, tchau, tchau.